E agora, companheiros, somos convidados a refletir sobre a nossa mensagem de hoje. A nossa vida física material. Quando reencarnamos, encontramos um ambiente ideal para o aprendizado, para o tipo de aprendizado que precisamos ter nesta reencarnação. O nosso desenvolvimento se faz proporcional ao que oferece o meio, a orientação que nós, como espíritos, temos gravadas em nosso perispírito. A inteligência que temos autorização para usar e que sabemos também governar. E aí o desenvolvimento se faz em graus muito diferentes. Muitos vêm na condição mais pobre materialmente falando, desde tenra idade. São irmãos trabalhando na agricultura, quebrando coco, plantando, colhendo, em vidas duras do campo. E assim crescem ligados mais à terra, ligados mais à vida vegetal e animal que oferecem esses trabalhos árduos. Outros vão para setores em que encontram na mineração, no quebrar pedras, carregar pesos imensos, respirar fuligem e pó. Também aí aprendem o desenvolvimento necessário no mundo mineral, já como encarnados humanos, não aqueles que vivem na mônada. O sofrimento é intenso, o trabalho é pesado, as condições deploráveis. Outros vão para os mares, nos barcos, na pescaria, em vida dura, sofrida e desgastante. Outros vão para o país do calor, numa África seca, com pouca alimentação, muito trabalho e desgaste, muitas dores e doenças. Outros vão para os países gelados, onde o frio corta o coração e o corpo, onde o alimento é escasso, a proteção é mínima e o sofrimento intenso. Se nós olharmos o mundo de um plano global, nós veremos que todas as condições estão presentes, mas os pontos de felicidade são poucos. A quantidade de encarnados que encontram paz, harmonia, trabalho e alimento são muito poucos. A grande maioria tem que construir o próprio futuro, encontrar caminhos e, aprendendo, crescendo, poder estarem em condições de dizer a esta encarnação valeu a pena. A velhice não é diferente. O início da pobreza da infância se reflete novamente na velhice. E o mesmo sofrimento, a mesma dor, e assim uma reencarnação. Poderia parecer que é só sofrimento e dor, ou que alguns conseguem ver alguma alegria e felicidade no existir. Então, por que esse sofrimento é tão atroz para alguns e aparentemente tão leve para outros? O Espiritismo tem pesquisado há muito tempo, o cristianismo nem se diga, e a grande resposta nunca chega.
mas nós temos informações dos nossos irmãos espirituais que nenhum de nós é obrigado a carregar uma cruz maior do que pode. Tudo vai se arranjando no decurso da evolução. Todas as coisas vão se encaixando e nós vamos aprendendo, lutando e evoluindo. Mas esquecemos, quando viemos para esta reencarnação, que ela tem um tempo finito. Ela não é perene, ela é efêmera. Ela tem que terminar um dia, é uma viagem. E essa viagem que nos traz do plano astral, como espíritos endividados que encontram mães abnegadas, são gerados no mundo e podem aqui desenvolver seus ajustes, acertos e aprendizado maior. Mas muitos dirão que algumas criaturas nascem de mães perniciosas, viciadas, maldosas. Sim, a cada um segundo sua necessidade. Não é possível que o Pai permitiria uma cruz maior para aquele que não pode carregar. Já nos dizem a espiritualidade. Tudo é proporcional à necessidade de cada um. E todos têm capacidade de enfrentar os obstáculos que encontra, desde tenra idade até a maturidade e a morte física. Então, quando nós reclamamos de alguma situação, quando nós não conseguimos aceitar os caminhos e o tempo necessário de uma reencarnação, mais sofrimento ainda é gerado por nós. Nós somos geradores do nosso infortúnio, ou do passado ou do presente. Em sendo assim, qual seria o ideal? O ideal seria estudarmos qualquer reencarnação. Poderíamos aprender, nós brasileiros, vendo a vida de Chico Xavier. A pobreza que enfrentou na primeira idade, as dores da juventude, os percalços da vida adulta e as deficiências da velhice. Mas era um ser produtivo, era um ser que, se vivesse em épocas remotas, seria chamado de santo e assim canonizado. Mas, como Chico, quantos outros existem na obscuridade, que não aparecem, não têm necessidade de se mostrar? Chico foi necessário para despertar no Brasil o espiritismo cristão. Então, nós também, se medirmos a nossa trajetória, poderemos ter uma ideia da dimensão das nossas tarefas. Saberemos se cumprimos ou não com aquilo que nos foi oferecido. Se a nossa cruz foi bem carregada ou se a abandonamos e o sofrimento ainda é maior, porque teremos que voltar os caminhos para buscá-la lá atrás e arrastá-la até o último dos nossos dias, nesta reencarnação. E como o sofrimento é intenso no planeta, quanto mais breve a reencarnação, diz-no o mundo espiritual superior, maior é o mérito daquele que parte cedo. Quanto mais vivermos numa reencarnação, maiores são os débitos a acertar. Precisa de mais anos de escola, repetindo cursos e anos. Então, companheiros, aceitemos, através do estudo espiritual, físico, material,
o que é o corpo físico, o que é o espírito, o que é a vida intrínseca do encarnado, o que esse espírito deve pagar. Devemos manter os espíritos mais tempo na prisão depois de ter cumprido a sua pena? Diz o livro dos Espíritos, diz o Evangelho. Não. Quando nós vemos um companheiro que já viveu bastante, que já criou sua família, que já desenvolveu tudo o que tinha que desenvolver fisicamente, já não é mais produtivo porque a idade pesa, o corpo, o corpo sucumbe pelo peso dos anos, as células já não se recompõem, vão morrendo e indo embora. O corpo começa lentamente a perder peso, a perder estrutura física e partindo para o desencarne. Ossos enfraquecidos, nervos que já não se comunicam com agilidade, músculos que já não têm a força necessária, e é a hora da preparação. É hora de dizermos adeus à vida material. E hoje eu vi uma criança pequenininha de 4 anos dizer para a vovó: Vovó, a senhora está muito velha. Quando a senhora vai ser bebê de novo? Uma criança com a perfeita intuição da reencarnação. Ela pergunta à avó. Ela não é criada num centro espírita. Ela não é criada numa igreja evangélica. Ela não é criada num centro de umbanda. É apenas uma criança com uma família de classe média, trabalhadora, criada numa escolinha baratinha de uma cidade qualquer do Brasil. E essa criança pergunta para a avó: Quando irás reencarnar, vovó? O seu corpo já está no fim. Olha a visão de uma criança sobre o corpo físico e sobre o retorno do espírito. Quando você vai ser bebê de novo? Então, companheiros, nós temos que perguntar para nós mesmos: quando eu voltarei a ser um bebê de novo? Eu tenho noção das minhas condições físicas. Eu entendo esse percurso necessário da efemeridade do corpo. Eu entendo que o meu compromisso de débitos é pago com tudo aquilo que eu desenvolvi numa reencarnação e serei liberto do corpo pesado e doente para o plano espiritual? Eu preciso me perguntar: estou preparado para esse dia? Existe um livro que eu não vou lembrar agora o autor, que se chama Preparação para a Morte. É magnífico, é um livrinho pequeno, mas é muito bem escrito, nos dando todos esses conceitos do quanto é bom partir após ter cumprido a viagem reencarnatória. Não é uma morte acidental, não é uma interrupção abrupta e merecida, mas é uma vida vivida, produtiva, em que conseguimos trazer melhoras para o espírito e evolução. É hora de partir para um pouco de descanso, para retornar para outra viagem. São as reencarnações. E estaremos juntos nos reencontrando quantas vezes necessária for, até a nossa evolução se completar. Companheiros, reflexão, serenidade, harmonia no pensar,
vontade de acertar, acreditar no Cristo. Eu, quando era muito pequeno, entrava na Igreja Católica e via uma imagem de Jesus morto, deitado dentro de um caixão. Todas as igrejas tinham isso. Via Jesus morto na cruz. Via Jesus morto, 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 morto. Aquilo me causava uma grande dor no coração, porque eu achava que Jesus tinha morrido. E hoje, só agora, eu entendo que Jesus foi libertado do corpo. E quem adora o corpo, adora a matéria. Não entende a grandeza do Espírito e a tarefa que ele veio fazer. Companheiros, imitemos o Mestre e digamos todos: Pai, seja feita a tua vontade. Com a graça de Deus, que assim seja.